Oi, gente! Estou de volta aqui com vocês, com esse mesmo desenho, mas dessa vez eu vou ensinar para vocês a pintar essa rosa no tom champanhe, tá? Que não é o branco puríssimo e vocês já vão entender por quê. Olha só, nessa rosa eu vou usar como base dela, para não ficar totalmente branca, eu vou usar a tonalidade areia, isso mesmo, areia. Tá? Mesma forma da outra, com o pincel Pituá ou qualquer outro pincel que vocês tiverem, eu vou estar preenchendo. Aqui não tem uma regra, é só mesmo fazer o preenchimento do desenho, obedecendo os riscos, tá? Com a tonalidade areia. Vou deixando os cantinhos, as partes menores para mim preencher com o pincel menor, tá? Para não manchar a pintura. O tecido aqui é o Oxford, assim como na outra, eu não tô usando clareador para pintar a rosa, só uso o clareador para pintar as folhas. Nesse caso, é importante usar bastante tinta, porque no Oxford, como ele tem a trama aberta, eu tenho que preencher essa trama toda. Se eu deixar espaço vago, a pintura não vai ficar legal, tá bom? Ó, por exemplo, se eu passar aqui, ó, não preencheu direito. Quando eu finalizar a pintura, ela vai ficar com essa mancha aí, esse espaço vago aí, sem tinta. Então, se for pintar Oxford, não pode ter dó de usar tinta. Se preferirem, podem usar clareador por baixo. Aí vai gastar bem menos tinta. Faz uma base toda com clareador. O porém é que, quando você usa o clareador, essa tinta vai secando, vai ficando clara. Então, necessita-se de fazer vários retoques da luz e da sombra, tá bom? No normal, a gente já tem que retocar, né? Vocês veem que quando eu terminar aqui, eu vou ter que retocar várias vezes os pontos de luz. Agora, quando eu uso o clareador, eu vou precisar fazer isso bem mais vezes. Preenchendo aqui em cima. Lembre-se de deixar a parte da cúpula aqui da rosa, do miolinho central, ó. Não vou preencher tudo, que aqui eu vou entrar com o amarelo ouro para fazer o miolinho. Inclusive, já vou entrar aqui agora, ó. Vou só dar uma limpadinha no pincel Pituá. Pego aqui a tinta amarelo ouro, tá? Venho aqui no miolinho com movimentos circulares. E, ó, puxa essa tinta, ajuda a mesclar ela lá em cima, até em cima com a cor areia. Mescla, espalhe bem, não tem problema sair fora, desce essa amareladinha. É super válido. Vou pegar aqui o pincel menor. Eu uso o Condor série 428, tamanho 12. Pincel de pelo macio. E vou finalizar o preenchimento dessa rosa nos cantinhos. Bastante cuidado para não manchar os desenhos embaixo, a folha. E também para não deixar espaço sem preencher, tá? A pintura ela tem que estar toda preenchida, senão não fica um acabamento legal. Se ficar espaçozinhos vagos. Onde não for pétala, tem que fazer o fundo. Certo? Tem que ter bastante paciência para fazer cada detalhezinho, gente.
Se caso surjam alguma dúvida, pessoal, podem deixar nos comentários, podem me enviar mensagem, tá bom? Quem estiver vendo pelas redes sociais. No caso do YouTube não tem opção de enviar mensagem, mas podem deixar o comentário que eu olho tudo, tá bom? Ah, outra coisa, gente. Eu tô usando esse pincel porque foi o que eu me adaptei. E eu só gosto de pintar com pincel de pelo macio. Mas tem muita gente mesmo que não consegue pintar com ele. Então, sim, não é regra. O pincel é aqueles que vocês se adaptarem, tá bom? Eu vou já finalizar esse miolinho. Pegar a cor terra queimada. Terra queimada. Podem usar outra cor também. O caramelo, próprio CEP. E vem aqui no centro desse miolo para fazer essa profundidade. E vou mesclar ele com amarelo. Só vou dar uma limpadinha no pincel. Ó, outra coisa que eu fiz. Por como tem as rosas cor de rosa do lado, eu peguei com o pincel pituar um pouquinho do rosa chá, tiro o excesso num pratinho e dou uma sujadinha. E vou dar uma sujadinha aqui nessas folhas, nessas pétalas, ó. Com o rosa chá, que é a tonalidade que eu usei nas rosas do lado, ó. Tirar mais o excesso. Bem aleatório, só pra resplandecer essa tonalidade aqui, tá bom? Vou fazer já a sombra. Para essa sombra eu tô usando a tonalidade sépia, tá? Vou começar aqui pela pétala de baixo, para ficar mais fácil para vocês. Tô colocando tinta no cantinho do pincel, só. Essa pétala aqui, ela tá embaixo de todas. Então, ó, vai ter sombra aqui, embaixo dessa aqui. E aqui, embaixo dessa outra pétala. Se tá por cima, ela vai emanar uma sombra embaixo. Então, primeiro eu deposito, defino a sombra e depois eu venho esfumando, ó. Ó, certo? É uma escadinha, gente. É uma sobreposta à outra. Então, obedeço o desenho da pétala em cima e faço a sombra. Vem aqui, ó. A gente vai fazer uma mesclagem, tá? Não se preocupem. Ó. Aqui tem uma pétala central, aquela pétalinha que tem, que é virada, ó. Mescle junto com as outras pétalas. Tinta de um lado do pincel, vou fazer a sombra da voltinha das pétalas. Já vou deixar a sujeirinha aqui. Sempre é mesclar bem para não ficar uma coisa marcada, senão fica feio. Um pouquinho, ó. Vou encontrar essa sombra com a central aqui, ó. Posso pegar mais sombra, aqui vai ter um pouquinho a mais de sombra. Misturo. Venho unindo essa sombra com as outras. Não se preocupe, porque depois a gente vem com o branco e vai quebrar toda essa sombra que tá bem forte, tá? Separando as pétalas por pétala, ó.
Agora vamos para a pétala da cúpula central, que todo mundo tem medo, não tem segredo, ó. Do mesmo jeito das outras. Só vou intercalando aqui para não ficar... São pétalas desencontradas, as pétalas centrais. Vou pegar aqui o pituá só para dar uma... Pega um pouquinho de tinta, ó. Só para dar uma mesclada. Espalhar bem, harmonizar. Que o Oxford é um tecido um pouco grosseiro, então a gente entra com o pituá, ó, certo? Sombra definida, vou lavar meu pincel porque a gente vai entrar com a luz, com os cortes da rosa com tonalidade branca. Tinta branca. Começar aqui pelo miolinho. Ó, tinta no cantinho do pincel. Vou vir aqui e fazer o desenho, simples assim, ó. Fazer primeiro do meio, é a meia lua. Ó, meia lua. A meia lua, porém, eu puxo desenhando. E aqui do mesmo jeito, ó. E vou esfumar, certo? Dou uma limpadinha no meu pincel. Agora, eu pego tinta, ó, de um lado, certo? Pincel em pé, voltado pra mim. Vou começar aqui na pétalinha de cima, ó. Aperto esse pincel e puxo, deixando a tinta, ó. Venho na outra aqui, obedecendo o desenho, ó. Volto e esfumando. Vou fazer aqui uma dobrinha. E venho acrescentando pétalas, certo? Para fechar esse miolinho. Continuo pegando tinta sempre, para cortar a rosa eu sempre uso tinta de um lado do pincel. Vou vir aqui, ó, vou começar por esse que fica mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Que é o desenho da pétala. 2, volto e mesclo. Colocar as pétalas. Vai vendo a necessidade, podem espalhar algumas pétalas aleatórias, tá, gente? Ó. Aqui, ó, do mesmo jeito. Obedeçam sempre o risco. Pincel em pé e tinta virada para fora. Fazer aqui a pétalinha central, ó. Vou fazer o contorno aqui da voltinha. Tinta continua sendo de um lado do pincel e faço a dobrinha. Ó. Certo? Vamos continuar aqui nas pétalas.
Que não tem segredo, as pétalas de baixo, ó. Mescle. Agora eu vou fazer algumas pétalas espalhadas para preencher a rosa, ó. Ok, praticamente pronta. A rosa estiver quase seca, eu vou voltar retocando onde eu fiz onde eu coloquei o branco. Posso vir retocando assim, ó, de fora para dentro, dando movimento na folha. Tô retocando aqui, mas ainda não é o momento. O momento é a hora que estiver bem quase seca. Que aí ela vai ficar bem marcada. Ó. Prontinho, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Só fazer os pontinhos aqui. Tô usando o cantinho do pincel, podem usar o alfinete, o que for melhor para vocês. Até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau, gente.